Olá, estudantes! Neste vídeo abordaremos o tema Vulnerabilidade Social, atividade 6 do material Trilhas de Aprendizagens. Vulnerabilidade, segundo o Dicionário Online de Português, tem como sinônimo fragilidade, delicadeza e insegurança. Quando pensamos numa situação de pandemia, nós podemos relacionar essa vulnerabilidade social, essa insegurança, essa fragilidade, que pode ser acentuada, intensificada com a Covid-19. Baixa adesão ao isolamento é resultado de vulnerabilidades sociais. Saldiva aponta que carência econômica de alguns setores da sociedade é causadora da baixa adesão e também relaciona a vulnerabilidade com a incidência de pandemias no século XXI. Aqui eu tenho um texto com um total de 5 parágrafos. 2 primeiros parágrafos, como vocês estão visualizando na tela, e os 3 últimos parágrafos aqui na tela de vocês. Esses parágrafos, vocês vão observar, eles terminam sempre no mesmo local, ao final da folha. Nós temos aqui um texto com um título em destaque. Logo abaixo, um subtítulo, que também tem por nome linha fina. É um complemento das informações do título. Esse texto, ele faz parte de uma coluna de podcast do Paulo Saldiva, publicado pela Rádio USP e que se encontra na página do Jornal da USP. O isolamento social no Brasil está longe do ideal. Os números mais recentes apontam para aproximadamente 43% de adesão. Em sua coluna de hoje, Paulo Saldiva aponta para a vulnerabilidade social como principal fator que leva os brasileiros a não seguirem tais recomendações. Além disso, comenta a recorrência de crises pandêmicas no século XXI. Neste primeiro parágrafo, eu tenho a apresentação do tema a ser desenvolvido, ou seja, a vulnerabilidade social como fator para a baixa adesão ao isolamento social e a recorrência de crises pandêmicas já observadas neste início do século XXI. A baixa adesão ao isolamento deve ser analisada considerando a vulnerabilidade social de setores menos favorecidos da população urbana. Tomando a cidade de São Paulo como exemplo, observa-se que, apesar do sistema de saúde da capital paulista estar dando conta, a mortabilidade varia muito de bairro a bairro, cresce em locais de habitações precárias, nos quais os ambientes internos das casas são compartilhados por muitas pessoas. Neste segundo parágrafo, nós temos a identificação do primeiro problema, ou seja, a mortabilidade ela varia muito de bairro a bairro e há um crescimento da mortalidade em bairros onde encontramos mais habitações precárias e em que os ambientes são compartilhados por muitas pessoas. E por que a mortabilidade cresce nestes locais? É o que nós vamos observar no terceiro parágrafo. O professor comenta que, em conversas com familiares de pacientes infectados, muitas vezes há relatos de que a contaminação é resultado da obrigação de sair para trabalhar e manter a família do ponto de vista econômico. Ninguém sai à rua desconhecendo os riscos, mas os assumem por necessidade, ele pontua. Temos que entender que os vírus vieram para ficar, comenta Saldiva. Agora sobre a incidência de crises pandêmicas do período atual. Enquanto, no século XX, a humanidade foi atingida por 2 pandemias, a gripe espanhola e a gripe asiática, no século XXI já houve 4, o SARS em 2002, H1N1 em 2009, MERS recentemente em 2012 e agora o SARS-CoV-2. O professor atribui isso ao ambiente de adensamento populacional e à mobilidade transcontinental, proporcionada por um mundo globalizado. Neste quarto parágrafo, nós temos a identificação de um segundo problema e ele já aponta a sua causa. O que nós temos aqui? A identificação
do aumento de crises pandêmicas do século XX para o século XXI. Enquanto no século XX nós tivemos 2 crises, no século XXI, neste início do século XXI, nós já passamos por 4 crises de saúde. Temos de mudar nossa forma de nos organizar no futuro, senão estaremos sujeitos a episódios cada vez mais frequentes de pandemias como esta, completa Paulo Saldiva. Esse quinto parágrafo traz uma proposta de intervenção, ou seja, o que podemos fazer para minimizar esses problemas apontados. Ele sugere que nós possamos nos organizar para nos prepararmos para este futuro em que pandemias ocorrerão cada vez com mais frequência. Deixo aqui para vocês uma sugestão de leitura, uma poesia, O Bicho, de Manuel Bandeira. Pesquisem, conversem com os professores de vocês a respeito. Agradeço a atenção e, como material complementar ao tema abordado, sugiro os sites da Rádio USP, Jornal da USP, Baixa Adesão ao Isolamento e Resultado de Vulnerabilidades Sociais, Impacto Social da Covid, da Fiocruz, também da Fiocruz Vulnerabilidades que Aproximam, e da própria Casa Rui Barbosa, onde vocês encontram a biografia de Manuel Bandeira, autor do Bicho, poesia esta que deixo aqui como sugestão. Obrigada.